Irmãos, 2 Samuel capítulo 4 é o texto que fala ou registra a história de um jovem, uma criança chamada Mefibosete. Mefibosete, ele era príncipe, filho do príncipe Jonathan, que era filho do rei Saul, o primeiro rei da nação de Israel. Na sequência da linhagem ali, futuramente Mefibosete seria rei. Se Saul não tivesse desviado seu caminho, certamente Mefibosete futuramente poderia assumir o trono da nação. Mas a Bíblia diz que o seu pai, Jonathan, era muito amigo de Davi, o valente Davi. E eles então, no meio da caminhada, no meio do combate ali aos filisteus, Davi então faz uma aliança com Jonathan. E Jonathan faz uma aliança com Davi, pedindo que um guardasse e protegesse ali ao outro, que um fosse leal ao outro na sua vida. Então a espada e a capa, o alforje é entregue de um para o outro. Então eles foram seguindo ali a vida. Davi, então, com seus valentes, depois que Saul começou a perseguir Davi, Jonathan então ficou no exército de Israel com seu pai, Saul. Mas um dia, no meio do combate, diante dos filisteus, a Bíblia vai dizer para nós que Saul havia morrido e Jonathan também havia sido morto em batalha. Agora Mefibosete, uma criança de 5 anos, presta atenção para você entender. Mefibosete, uma criança de 5 anos, agora estava sozinho, desamparado, sem o pai e sem o avô. Ele então morava no palácio, ele morava então aonde o rei habitava. Quero que você entenda que onde Mefibosete estava era o melhor lugar. Onde ele habitava eram os aposentos reais. Ele era guardado por uma ama, uma babá, ficava 24 horas tomando conta dele, para que pudesse então crescer segundo os mandamentos reais, e um dia, quem sabe, assumir o trono que era do seu avô e que passaria para o seu pai, Jonathan. Mas agora o pai e o avô eram mortos, e Davi então segue na batalha contra os filisteus. Davi conquista Hebrom e fica reinando ali durante 7 anos. Passa-se o tempo. Davi então ele vai conquistar uma cidade chamada Jebus, que era onde habitavam os jebuseus, que depois passou o nome de Jerusalém. Jerusalém antigamente tinha o nome de Jebus. Davi conquista aquela cidade, mas o rei de Jebus ele faz uma afronta a Davi e fala assim: o exército de Davi é tão fraco que eu vou pôr os servos e os coxos na porta da cidade, e os coxos vão combater Davi, que Davi não vai conseguir ultrapassar essas muralhas, porque essa cidade ela é muito fortificada, é muito forte. O meu exército aqui, ele é muito poderoso, e os coxos vão combater, os coxos vão humilhar Davi, e Davi não vai conseguir adentrar este local. E diz a Bíblia Sagrada, diz a história que Davi, ele vai com seus valentes, ele passa pelos aquedutos, invade ali Jebus, e aqueles homens são mortos. Davi conquista aquela cidade. Aquela cidade então passa a se chamar Jerusalém. Davi fica ali reinando durante alguns anos. E quando Davi está reinando, conquistando, avançando território, aquela criança que tinha 5 anos cresceu numa cidade diferente. Aquele jovem que era príncipe, chamado Mefibosete, ele, então diz o texto aqui, que quando a sua ama ela vai fugir com a criança. Por que ela foge, pastor? Porque eu quero que você entenda que na época da Bíblia, ou na época medieval, na época dos impérios, quando um rei era abatido, quando o rei era morto, toda a sua linhagem era morta, para que no futuro ninguém pudesse reivindicar o trono. Então quando a notícia chega no palácio, ou nos aposentos de Saul, que Saul e Jonas eram mortos, a ama olha para a criança de 5 anos, que chamava Mefibosete, aquele jovem, aquela criança, aquele homem, e sabia que o próximo a morrer seria Mefibosete, que os filisteus iriam matar Mefibosete. Ela pega ele às pressas e sai correndo ali dos aposentos do rei Saul e de Jonathan, e ela cai, e a criança é projetada no seu colo, e ela quebra as 2 pernas, ela quebra os 2 pés. A ama levanta, e a criança chorando, com os pés tortos, com o corpo ralado, os gritos ecoavam ali no salão real, e ela sai correndo, avançando para uma terra distante, e ela vai para uma terra onde ficava abandonada, uma terra onde ficavam bandidos, ladrões, fugitivos, prostitutas, meretrizes, pessoas esquecidas, abandonadas, repudiadas. Ela encontra um lugar chamado Lodebar, terra sem pão,
terra improdutiva, terra infrutífera, terra que não nasce nada. E neste local ali, ela chega com a criança com os pés quebrados, ela chega com a criança com fome, suja, fugitiva. Agora a criança não tinha mais nome, a criança não poderia mais ser chamada agora de Mefibosete, filho de Jonatã, porque era um risco para a vida dela. Quando ela chega naquele local, havia um refúgio ali chamado Casa de Maqui. Casa de Maqui, uma outra mensagem que outro dia eu prego para vocês, que é o complemento dessa. Na Casa de Maqui havia um homem ali que ele acolhia os necessitados. Aquela alma sem nenhum recurso, sem nenhum dinheiro, pega a criança e entrega a esse homem, ou esse homem acolhe a criança, leva para sua casa e cuida de Mefibosete. Vai curando das feridas, os seus pés vão crescendo tortos. Mefibosete agora ele cresce arrastando pelas ruas de Lodebar. Ele vai crescendo, então ele vai ganhando força. E a Bíblia diz que lá ele encontra uma mulher, ele casa e tem um filho. E depois de muitos anos, um rei agora estava em Jerusalém chamado Davi. Davi então um dia estava no palácio e ele se lembra, vem em memória dele aquele pacto que ele fez há mais de 20 anos atrás com Jonatas. E ele então no palácio, sentado no trono, Davi grita: há alguém da casa de Saul que eu possa abençoar? 2 Samuel capítulo 9, verso 1 ao 13. Você pode acompanhar agora. Em 2 Samuel, no capítulo 9, do verso 1 ao 13, Davi, então, ele usa de bondade e de misericórdia para com a descendência de Jonatas. E ele então grita no salão e pergunta: alguém da família de Jonatas que eu possa usar de bondade e misericórdia, que eu possa abençoar? As pessoas ficam caladas porque todos achavam e entendiam que a descendência de Jonatas já estava morta. Então alguém no salão fala assim: Davi, há um servo que era de Saul, chamado Ziba. Ele herdou a serva de Saul. Quem sabe ele conhece alguém que sobrou da descendência de Jonatã. Davi fala assim: manda chamar então Ziba. Ziba chega diante do rei Davi. Davi pergunta para ele faz a mesma pergunta: alguém da descendência de Saul para que eu possa abençoar? Ele fala assim: há um jovem chamado Mefibosete. Ele está na casa de Maqui, lá em Lodebar. Ele é coxo de ambos os pés. E Davi então surpreende Ziba e todos que estavam no palácio e manda buscar Mefibosete. Mefibosete estava lá agora em Lodebar. Mas antes de chegarmos nesse ponto, a gente tem que entender o que a Bíblia vai registrar para nós, que a aliança formada por Davi e por Jonatã, o resgate de Mefibosete lá em Lodebar, ou quando Davi manda buscá-lo, Davi manda trazer ele para o palácio, Davi vai restituir as terras para ele, Davi vai restituir o nome para ele, Davi coloca ele na mesa real, Davi faz ele habitar em Jerusalém. E a pergunta é: por que isso foi possível? Por que foi possível a restituição? Por que foi possível Mefibosete ser restabelecido? Porque existia uma aliança antes dele nascer. Antes de nascer já havia uma aliança. 1 Samuel, capítulo 18, no verso 3, fala assim: Jonatã e Davi fizeram uma aliança. Antes daquela criança ser gerada e vir à existência, já existia um pacto, uma aliança em favor dele, pelo qual Davi faz com Jonatã, Jonatã faz com Davi, que ambos iriam guardar as suas descendências. Antes de nós sermos restaurados, restabelecidos, irmãos, existe uma aliança. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, existiu uma aliança que traz para nós o benefício da salvação. Nós estamos aqui porque antes de estarmos aqui, existe uma aliança firmada no Calvário, não apenas, mas antes da eternidade. Antes do mundo vier a existir, o Senhor Deus já havia estabelecido um pacto em nosso favor. Antes de você pensar em sair do pó da terra, antes de Deus gerar Adão do pó da terra, antes de Deus olhar, como fala o Salmo 139, para a terra e ver cada um de nós uma substância ainda informe, Deus só via ali os minerais, Deus só via ali o pó da terra, mas Deus enxergava a minha vida e a sua. Antes de Adão ser criado do pó, o Espírito ser soprado, já havia uma aliança estabelecida. E esse é o motivo de estarmos aqui. O motivo da nossa restauração, porque existe um pacto, uma aliança,
que foi firmada e forjada antes mesmo de você pensar em nascer. Isso é graça. Isso é sermos justificados mediante a fé, como foi falado aqui. Isso entendemos que o mérito não é nosso. Isso entendemos que foi Deus que quis nos amar antes mesmo cada um de nós viesse à existência. Isso entender que Deus quis salvar antes de cada um de nós viesse a existir, viesse a cair, viesse a ser restaurado. O texto vai dizer assim, 1 Samuel 18:3. Jonatas e Davi fizeram uma aliança porque Jonatas amava, como amava sua própria alma. Despojou-se Jonatas da sua capa que vestia e deu Davi, como Davi também, da armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. O pai de Mefibosete, chamado Jonatas, o nome Jonatas significa dom de Deus, e Davi amado. A gente entende que é o dom de Deus que faz a aliança com o amado. Antes da aliança ser formada, antes de Mefibosete nascer, Deus já havia feito uma aliança em nosso favor. Antes de nascer, Davi e Jonatas havia feito uma aliança em prol da vida dele. Nós somos aqui porque uma aliança inquebrável e justa foi derramada em nosso favor. A base da restauração de Mefibosete, a base da restauração da sua família, ela vem pela aliança que Deus forjou. A base da restauração da sua vida, do seu casamento, do seu matrimônio, da sua saúde, da nossa salvação, ela vem porque Deus estabeleceu uma aliança. A base para estarmos aqui como igreja é porque Deus forjou uma aliança antes da fundação do mundo. É isso que 1 Pedro 20 fala, o qual na verdade em outro tempo foi concedido antes da fundação do mundo. Aquela aliança então havia feita, então nasceu o príncipe. Jonatas então tinha sua esposa. A sua linda esposa, aquela princesa, ela tem um bebê. Ela tem ali, gera um menino, chamado então Mefibosete. 2 Samuel 4:4. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho. Mefibosete nasceu perfeito, irmãos. Entenda essa história. Ele nasce sem nenhum defeito. Ele nasce perfeito. E Jonatas olha para ele e fala assim: o seu nome vai ser aquele que vai destruir a vergonha. Porque Mefibosete significa aquele que não é envergonhado, aquele que confronta a vergonha, aquele que destrói a vergonha, aquele que acaba com a vergonha, aquele que não aceita humilhação. Jonatas olha para ele e fala assim: você vai ser aquele que não vai ser envergonhado, você vai ser aquele que vai ser perfeito. Esse é o significado do seu nome. Ele é herdeiro real. E foi assim que o Senhor Deus criou cada um de nós, perfeitos. É assim que Deus pensou na minha vida e na sua. É assim que Deus gerou cada um de nós com essa perfeição que saiu dele, a sua imagem, a sua semelhança. A imagem de Deus fomos criados e formados. A imagem do Senhor nós fomos gerados. Mas um dia aconteceu algo de ruim com nós, como também aconteceu com Mefibosete, o dia da queda. A queda chegou para aquela criança, como também chegou para cada um de nós. E o texto vai dizer assim, em 2 Samuel 4:4. E ele caiu e ficou manco. O seu nome era Mefibosete. Na fuga que ele sai agora correndo do palácio, ele cai. E a queda agora marcou a sua vida. Como a queda marcou a vida do homem, irmãos. Como o pecado marcou a vida do homem com coisas ruins. Fomos criados e gerados para ser perfeitos diante de Deus, a imagem e semelhança do Altíssimo. Mas a queda marcou nossa história. A queda mudou o percurso, a trajetória. A queda mudou a direção para onde nós deveríamos caminhar. Como mudou aqui agora a de Mefibosete. A consequência agora é que os pés quebrados. Não poderia andar mais sozinho. E quando de nós, por causa da queda, por causa do pecado, não conseguimos mais caminhar na direção de Deus, não conseguimos mais caminhar na direção do propósito do Senhor. Quando de nós, por causa de uma vida de pecado, estamos caminhando com os pés tortos. Olhamos para os nossos pés e achamos que a culpa é de Deus, mas fomos nós que sofremos a queda. Fomos nós que caímos. Deus gerou, projetou cada um de nós com tanta perfeição, mas nós caímos. E ficamos agora de joelhos, mancando, rastejando pelas ruas de Lodebá. Deixamos de andar no palácio onde Deus habita. Deixamos de andar no palácio onde o rei está, para agora rastejarmos em Lodebá. Porque é isso que o pecado faz com você. Ele tira você da presença do rei e leva você para Lodebá.
Ele tira você onde Deus habita, leva você a uma terra esquecida. Ele tira você aonde Deus tem propósito, onde Deus está, e leva você para um lugar que ninguém conhece. É isso que a queda agora ela faz com Mefibosete. A consequência agora, aquele jovem, ele era tão jovem, 5 anos sofreu a queda. Eu pensei, nossa, a queda do homem também foi jovem. Ou você acha que o homem passou anos, milhares de anos perfeito? Não, o homem foi criado à imagem e semelhança do Senhor, e logo sequência o homem cai. Na sua juventude, no seu esplendor, na graça, o homem vai e caiu. Caiu porque agora havia abandonado a presença do Senhor, e indo agora para uma terra longínqua, uma terra distante. Aquele jovem Mefibosete, escute, ele foi induzido, carregado pela sua ama, levado para fora do palácio, e como nós também fomos induzidos, levados pelo pecado, levados por Satanás, expulsos do Éden, expulsos da presença de Deus. Fomos deixados do lado de fora, irmãos, das portas celestiais. A queda que estava sobre a nossa cabeça deixou cada um de nós desqualificados a estarmos no palácio. Assumimos o nome que Deus deixou para nós. E é isso que aconteceu com o Mefibosete, com os pés quebrados, com as pernas tortas agora. Nós também caímos, nós também cedemos ao desejo, ao pecado. Nós também fomos gerados perfeitos, príncipes e herdeiros para habitar com o rei, com o Senhor. Mas sofremos uma queda, mas nós caímos. Nós cedemos a voz que não era do rei, cedemos a voz daquele que estava perto de nós. Aqui Mefibosete fica no colo da sua babá, da sua ama, e ele então sai correndo. Sai correndo, e agora ele vai ter agora uma vida de humilhação. Ele tem agora uma vida contrária do seu nome. Aquele que queria envergonhar, destruir a vergonha agora, e ele deve tomar posse da sua vida. Eu quero que você entenda que as coisas ruins que vêm sobre nós não é propósito, projeto de Deus. É consequência das atitudes e quedas dos nossos pés coxos. Ele sai dali e vai para um lugar distante. E como Mefibosete, a humanidade também ficou coxa. A humanidade então ela fica sem poder andar diante de Deus, sem saber o caminho, sem poder estar onde o rei está. A humanidade ela perde a presença do rei, perde a presença e o acesso ao palácio. Como então agora voltar ao palácio? Como então agora voltar onde Deus habita? A ama sai correndo, pega a criança no chão chorando, e em fuga ela vai para um lugar distante. Porque foi assim que o homem fez. Quando Adão descobriu que ele pecou, e Deus chamou ele no jardim: Adão, onde tu estás? Adão em fuga foi atrás de um arbusto de folha de figueira. Essa história de Mefibosete não é a nossa, que em fuga agora com os pés quebrados tenta se esconder do rei, que em fuga agora com os pés mancos e tortos tenta fugir do palácio onde a presença do rei está, onde o rei vive. Eles não saem correndo agora com a sua ama, ou melhor, a sua ama pega ele no colo e vai para Lodebar. Uma vida marcada pela queda, marcada pelo pecado. E tem pessoas que têm a vida inteira marcada pelo pecado, irmãos, e ela não quer voltar à presença do rei. Nem se o rei mandar a carruagem da graça buscá-la, ela quer atentar o que o rei está chamando a sua vida. Ele vai para Lodebar e ele fica ali. E lá ele perde a coisa que ele tinha de maior valor. Sabe o que era? A identidade real. Ele perdeu o nome dele. Ele cresceu sem ninguém saber que ele era filho de Jonathan. Ele cresceu sem saber que ele era neto de Saul. Ele cresceu sem saber que ele tinha direito ao palácio. E quando nós perdemos a identidade, somos filhos ou criaturas, somos herdeiros ou não, estamos no palácio ou no Lodebar, onde nós estamos, onde vamos habitar. Quando nós perdemos a identidade de sermos filhos de Deus, de estarmos com o Senhor e na casa do Senhor, ele vai crescendo agora em Lodebar sem nenhuma identificação, que ninguém poderia saber que ele era príncipe, senão ele poderia ser morto. Consegue entender os traumas em Mefibosete? Consegue entender os medos que ele tem agora?
Consegue entender que ele não poderia sair em lugares públicos? Que ele andava com medo de ser visto? Que ele sabia da sua história, da sua origem, mas agora o medo do rei era muito grande. O medo de Davi mandar matá-lo agora era tremendo. Ele fica escondido, crescendo em Lodebar, cria família, ele estabelece família em Lodebar. Tem pessoas, irmãos, que estabelecem vida no caos, onde Deus não propôs para ela. Tem pessoas que se envolvem a vida onde Deus não estabeleceu graça para ela. Ele cria, ele gera ali um ambiente e vai ficando naquele local, lugar de pessoas fugitivas, lugar de pessoas abandonadas. E ele foi habitar ali, longe da presença do rei, onde o rei não poderia encontrá-lo, onde o rei não poderia visitá-lo ou vê-lo. E quantos de nós, irmãos, estamos habitando no meio do caos, no meio de pessoas que Deus não aprova a atitude delas? Ele foi vivendo ali, foi crescendo ali. E eu quero que você entenda aqui que fala no verso 4 de 2 Samuel capítulo 9. O texto vai dizer assim: onde está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Eu quero que você entenda que mesmo Mefibosete agora com os pés quebrados, ele encontrou um refúgio, um lugar de misericórdia. Porque não é assim que Deus faz conosco. Em um mundo caído, em um mundo de Lodebar, Deus não acha refúgio para a nossa alma. Deus não acha alguém para abençoar a nossa vida. Deus não acha alguém para orar por nós, para dar a mão, para caminhar mais uma milha. Deus não acha alguém que sustenta a nossa vida. E Cristo é o nosso Maquir, nosso refúgio nessa terra. Ele é um refúgio para o que está perdido, abandonado, para o que foi expulso, o que está quebrado, caído, para aquele que não acha mais saída, para aquele que esqueceu o seu nome, para aquele que não sabe aonde morar, aonde vive. Cristo é esse Maquir que nos acolhe quando nós estávamos quebrados, quando estávamos arruinados, quando estávamos no pó. Ele nos acolheu em sua casa e tratou as nossas feridas. Glória a Deus, Jesus. Não é isso que a Bíblia vai dizer para nós aqui: misericórdia na terra do caos? Ele está na casa de Maquir, em Lodebar, disse Ziba. Maquir, ele sustenta Davi em meio a batalhas. Você pode olhar na Bíblia. Maquir é um cara de misericórdia, de amor, de compaixão. Deus é aquele, meu amado, que no meio do caos faz a gente ser acolhido. Mesmo no meio do caos, Mefibosete, ele foi acolhido. Na casa de Maquir, o refúgio aqui para Mefibosete. Diante de tantas dificuldades, ele encontrou amparo. E talvez você está aqui, sua vida é uma vida de tantas dificuldades. Talvez você está aqui, sua vida é uma vida de tanta sequidão como em Lodebar. Mas existe amparo para a nossa vida. Existe refúgio para cada um de nós. Existe refúgio para onde nós podemos habitar, encontrar consolo, onde possamos ser curados. Esse refúgio se chama Jesus Cristo. Ele é esse refúgio que Deus providenciou. Assim como Deus providenciou Maquir em Lodebar, Deus providenciou Cristo a essa terra. Deus providenciou Cristo para cada um de nós. Ele é aquele que sara, que cura as feridas. Deus sempre vinha amparo, amados, abrigo e refúgio quando nós somos perdidos, quando estamos sem saber aonde ir, onde caminhar, quando estamos rastejando com os pés quebrados. Lá vem o Senhor e vem com refúgio e um abrigo para a nossa alma. Quando a nossa alma está desesperada, sem amparo, sem Deus, sempre vem e levanta as pessoas para cuidar de nós. Isso aqui é muito lindo. Porque Mefibosete, ele chega ali na cidade, 5 anos, com os pés quebrados, ferido, fugitivo, abandonado, sem pai, sem mãe, sem avô, sem família, e ele encontra agora refúgio. Deus ali levantou um homem naquele local, irmãos, para cuidar de pessoas abandonadas. Deus não esquece, Deus não abandona essas pessoas, Deus não abandona as pessoas que ele tem propósito. Deus aqui agora levanta aqui Maquir para cuidar de Mefibosete. Deus está levantando pessoas, irmãos, para cuidar de nós. E Deus está levantando você para cuidar de outras pessoas. Deus está levantando a sua vida, o seu ministério, a sua unção, o seu chamado, para que você possa cuidar de alguém, para que alguém também cuide de você. É para isso que somos ungidos, é para isso que somos chamados, é para isso que somos consagrados a Deus. Ele levanta Maquir, e Maquir então começa a cuidar de Mefibosete. E ele foi crescendo ali em Lodebar, para o texto.
apesar de ser acolhido por Maqui, Mefibosete nunca esteve diante do rei. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Não adianta você crescer, você prosperar, você encontrar misericórdia, você encontrar favor de muitas pessoas, se você nunca se encontrar com o rei, de nada adianta. Se você nunca estiver diante do rei, de nada vai adiantar a sua vida aqui nessa terra. Se você nunca um dia tiver um encontro com o Senhor, encontrar com Ele, de nada vai adiantar. Pastor, eu conquistei, eu prosperei, eu adquiri, eu larguei, eu fiz isso, não adianta nada. Isso é pó, isso é poeira, é uma gota de água que pinga no meio do oceano. Isso não é nada. Ele cresceu ali agora em Lodebar, adquiriu família, teve esposa e filho, mas o que isso adianta? Sendo que ele era príncipe e agora ele não conhecia o rei. Já pensou o que passava no coração de Mefibosete? A vontade que ele tinha de conhecer o rei, saber como que era o palácio, de saber como que era estar na mesa real, mas ele não podia, porque ele tinha muitos traumas, muitos medos. Pensou que a história agora estava no esquecimento. E muitas vezes, irmão, nós pensamos que a nossa história ela fica no esquecimento, ela fica acabada, escondida e esquecida. Mas Deus não esquece de quem ele tem aliança, pastor. Os homens esquecem, os homens abandonam, os homens deixam em Lodebar, os homens deixam com os pés quebrados, os homens deixam sangrando, os homens deixam esquecidos, mas Deus não esquece que Ele tem propósito, de quem Ele tem aliança. Mefibosete, ele não tinha mais esperança da vida, irmãos, esperança de sair de Lodebar. Ali mesmo estava muito bom. Eu estou aqui, vou ficar aqui, essa é a condição. E Deus tinha algo tão grande para ele, tinha algo tão grande na história dele, que ele jamais pensou que poderia ser alcançado por isso. Ele foi crescendo ali em Lodebar, sem esperança, mas Deus já tinha um futuro para ele no palácio. Consegue entender isso? Às vezes nós estamos em Lodebar sem esperança, e Deus já está projetando o palácio para a gente. Estamos ali em Lodebar sem esperança alguma, sem visão nenhuma, com os pés tortos, porque nós conquistamos alguma coisa em Lodebar, achamos que isso é muito bom, mas Deus está projetando o palácio para a gente, e nós não nos contentamos com isso, nós não entendemos isso. O texto vai dizer aqui que ele foi crescendo em Lodebar o tempo todo. Ele cresceu escondido, sem revelar quem ele era, sem revelar a sua identidade, sem revelar qual era o seu chamado. E nós? Será que nós nos escondemos quem somos? Será que escondemos quem somos diante das pessoas? Quem você é diante das pessoas? Um coxo, um aleijado em Lodebar, ou um príncipe que está esquecido daquele local? É alguém que deu seu propósito, uma unção? É alguém que deu uma aliança em seu favor? Ou é alguém que você acha que não é digno de nada? Quem você é? Quem você é para as pessoas? Que as pessoas olhavam para Mefibosete e pensavam assim: coitado, ele é coxo, coitado, ele é aleijado, coitado, ele se rasteja pelo chão. Mas ninguém em Lodebar tinha uma aliança que ele tinha. Ninguém em Lodebar tinha condição que ele poderia ter. Às vezes as pessoas olham para a gente, irmãos, com olhar de pena, mas não sabem a graça, a unção de Deus que está sobre nós, não sabem a aliança que foi feita em nosso favor, não sabem o que Deus planejou para a nossa vida, e como amanhã pertence ao Senhor, Ele há de mudar toda a nossa história. Ele foi crescendo ali em Lodebar, escondido da sua identidade. Mas o texto vai dizer assim para nós, 2 Samuel, capítulo 9, verso 1. Disse Davi: resta ainda alguém, porventura, da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Irmãos, os homens esquecem, mas Deus não esquece a aliança. Os homens abandonam, mas Deus abandona. Os homens esquecem o pacto que faz, a palavra que lançam. Os homens esquecem o que eles prometem, esquecem o aperto de mão. Os homens esquecem a lealdade, a assinatura do cartório. O homem esquece, mas Deus não. Deus é aquele que cumpre zelo pela sua aliança, pelo seu propósito. O rei não esquece da aliança que ele estabeleceu. O rei não esquece da aliança que ele forjou em nosso favor. Consegue compreender isso, amados? Que Deus não esquece do que Ele prometeu para você. Deus não esquece do que Ele prometeu para a sua vida. Davi, aqui ele se lembrou da aliança com Jonatas, e ele usa então de bondade
para Mefibosete. Porque quando Deus ele lembra, escute isso, quando Deus ele lembra da aliança feita no Calvário por nós, Deus usa com bondade. Deus age com bondade em nossa vida. Deus usa de misericórdia. Deus usa de graça. Deus nunca se esqueceu da aliança que Ele fez por nós. Nunca passou nem um milésimo da eternidade, se é que podemos dizer nesse tempo lá, da memória, da mente do Senhor, Ele se esquecendo de nós. O sangue de Cristo ele clama por nós. É isso que a Bíblia fala. Como o sangue de Abel clamava por justiça, o sangue de Cristo clama por misericórdia. O sangue de Cristo clama dia e noite pela eternidade por misericórdia. E esse clamor ele vem na mente do Senhor, na mente do Altíssimo. E Deus jamais se esquece, porque o sangue de Cristo está clamando por misericórdia, por graça, a minha vida e a sua vida. Deus está clamando por misericórdia, por graça, por cada um de nós. Foi por amor de Cristo que Deus usa de bondade por nós. É pelo sangue de Cristo que Deus usa de bondade por nós. Entenda aqui, meu amado, que não é por mérito de Mefibosete, não. Não é porque Mefibosete era bonito, não. Não é porque ele tinha família, não. Não. O mérito aqui é pela aliança. O mérito aqui é pela bondade do rei. O mérito aqui é pela graça e o favor imerecido do Senhor. Não é porque você merece, não. Não é porque você é bonito, não é porque você é rico, não. Não é porque você tem um bom nome aqui na terra, não. Não é por isso, não. É pela bondade, misericórdia e graça de Deus que nós somos alcançados. É pela bondade do Senhor que nós somos alcançados pela graça e favor de Deus. Não é mérito seu você respirar. Não é mérito seu você estar aqui vivo. É pela bondade de Deus. Não é mérito seu você acordar pela manhã, você ter boa saúde, você ter uma visão, uma audição, ter paladar, o tato, você andar, você caminhar, você ter várias coisas. Não é mérito seu, não é da força do seu braço, é Deus que sustenta a sua vida. É pela bondade do Senhor que nós estamos aqui. É pela bondade do Rei, que se lembra da aliança que Ele fez com os céus e com a terra. É pela bondade do Rei que Ele se lembra do que Ele estabeleceu para o seu povo. Por isso nós estamos aqui. Glória a Deus. Não foi pelo mérito de Mefibosete. É por causa da aliança que nós somos restaurados ao palácio. Consegue entender que é por causa da aliança do Calvário, pela aliança do sangue, nós somos restituídos como filhos? Somos colocados nas regiões celestiais em Cristo. Somos tirados do monturo, do lixo, e somos transportados ao reino do Senhor. O texto vai dizer assim para nós, em 2 Samuel 9, verso 2: havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu: ainda um filho de Jonas, aleijado de ambos os pés. Irmãos, Deus está procurando. O rei está procurando pessoas para que possa abençoar. Davi que está procurando alguém que eu possa abençoar, alguém que eu possa usar por graça e misericórdia. Deus está à procura, mas só pode ser abençoado com graça aqui o rei, os aliançados. Os aliançados agora, não pela aliança de Jonas, mas pela aliança do sangue de Cristo. Os aliançados pelo sangue do Cordeiro, os aliançados pelo nome de Jesus. Deus está à procura de pessoas para que ele possa abençoar. Ele chama assim e pergunta: ainda há alguém para que eu possa abençoar? Deus está buscando, irmãos. Deus está aqui escolhendo pessoas. Deus está buscando pessoas perdidas nessa terra, nessa vida, para que possa derramar graça sobre elas. Pessoas que pertencem à aliança estabelecidas no nome do Senhor. Há alguém, se para ele pergunta. Essa pergunta não é a mesma que Deus fala para Adão: Adão, onde tu estás? Onde tu estás, Adão? E Adão escondido atrás de folha de figueira, atrás do arbusto. E o Senhor Deus passeando e perguntando: Adão, onde tu estás? Porque é Deus que sai à procura. Porque a graça vem de Deus, a misericórdia vem de Deus, a salvação vem de Deus, a iniciativa é dele, parte dele. É ele que sai à procura, é ele que vem buscar o perdido. Mas eu fico pensando, irmãos, aqui em Ziba. Ele olha para Davi, então ele responde assim para Davi no verso 2: então Ziba respondeu ao rei Davi:
Jonathan, aleijado de ambos os pés. Porque é assim que as pessoas enxergam, muitas vezes as outras. Enxergam pelas falhas, pelos efeitos, enxergam pelas as coisas ruins, enxergam pelo rastejar, enxergam pela dor, pelo sofrimento. É assim que as pessoas qualificam umas às outras. Há alguém que eu possa abençoar, perguntou Davi, assim, um filho de Jonas, mas ele é coxo. Davi não perguntou como ele era e onde ele estava, só perguntou o nome dele. Deus só interessa no nome, irmãos, que a partir do nome, a partir da essência da pessoa, Deus pode restabelecer e restaurar tudo. Alguém que eu possa abençoar. Mas Ziba diz: há um aleijado de ambos os pés. Ziba nunca viu Mefibosete como príncipe. Sabe o que me dói aqui? Ziba morava no palácio, ele era servo de Saul, mas ele nunca fez nada para levar Mefibosete ao palácio. Tem pessoas, irmãos, que sabem a sua dor, conhecem o seu sofrimento, mas não fazem nada. Sabe que você está em Lodebar, sabe que você está rastejando, sabe que você está mancando, mas não fazem nada. Tem pessoas que até conhecem você, sabe a sua origem, mas não reconhecem a sua função, o seu talento. Ele sabia que Mefibosete era príncipe, mas nunca reconheceu isso na vida dele. Não adianta você saber, meu amado, que a pessoa é e não reconhecer o som na vida dela. Tem que ter esse respeito em nós, essa graça no nosso coração. Ziba, ele aponta Mefibosete como coxo, como os cegos, como as pessoas doentes de Jebus. Lembra de Jebus que eu contei para você? Que Davi vai conquistar Jebus, e o rei de Jebus fala assim: eu vou pôr os coxos na porta da cidade. O coxo vai confrontar você, e você não vai entrar aqui, Davi. Davi entra, bate os coxos e conquista a cidade de Jebus. Sabe qual era o pensamento de Ziba? Davi era coxo. Você matou os coxos de Zebu? Mata ele também. Ele não pode entrar aqui, não, Davi, ele é coxo. Ele é como aqueles que você confrontou lá em Jebus. Porque as pessoas, irmãos, elas enxergam, olham para nós com esse olhar. As pessoas enxergam quando você está em Lodebar, passando por dificuldade, ninguém olha com você com misericórdia. Ninguém olha para você com um olhar como Deus enxerga você, como Deus te busca. Ziba sabia toda a condição ali de Mefibosete, mas não fez nada. E o texto diz assim no verso 4: onde ele está? Perguntou-lhe o rei. E Ziba respondeu: na casa de Maqui, em Lodebar. Davi não se portou pela condição de Mefibosete. Davi não queria olhar os pés, ele queria saber do coração de Mefibosete. Davi estava olhando para a aliança, Davi estava olhando para o propósito. Mas nós muitas vezes olhamos a aparência, o que demonstra, o que é externo, e esquecemos de olhar o coração da pessoa. Mas nós muitas vezes olhamos o que está no exterior, o que traz proveito para nós, e esquecemos de olhar quem a pessoa verdadeiramente é. Ele está escondido em Lodebar, como nós estávamos atrás de folha de figueira, como muitos se escondem atrás do seu pecado, como muitos se escondem atrás das suas fraquezas. Eu não vou na igreja, pastor, pastor, eu não assumo o ministério, pastor, eu não assumo o meu chamado, pastor, eu não sou por causa disso, disso. Somos cheios de desculpas, somos cheios de folha de figueira. Às vezes nos escondemos, irmãos, atrás de folha de figueira, a vida inteira atrás de folha de figueira. Nós passamos a nossa vida tentando abandonar o chamado e a unção que Deus estabeleceu para nós. Mefibosete estava em Lodebar, e nós? Atrás de folha de figueira, atrás das nossas dificuldades, atrás dos nossos problemas. Adão tentou se esconder de Deus. Muitas vezes nós tentamos nos esconder da graça, do favor do Senhor, mas não há lugar que você possa se esconder das mãos do Senhor. Não há lugar que Deus não possa encontrar você. Ele pergunta para Ziba: aonde ele está? Está em Lodebar. No verso 5, capítulo 9 de 2 Samuel, o texto vai dizer: então mandou o rei Davi trazê-lo em Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. O rei mandou buscar Mefibosete. Assim como Deus mandou Cristo em nosso encontro. Assim como Deus enviou seu Filho para nos buscar, para nos salvar.
Eu quero que você pense comigo aqui, amados, que as boas novas chegaram em Lodebar. O tempo da graça havia chegado naquele local, alcançando ali a casa onde Mefibosete estava. Imagine comigo agora Mefibosete na casa de Maquir. Ele assentado ali com Maquir no seu quarto, na mesa, rodeado por pessoas que não o amavam de verdade. Aí você entenda que Mefibosete estava ali agora só com a sua esposa e seu filho. E de repente um barulho surge lá na rua. A poeira vai se levantando e começa a ter um alvoroço, um correr pelas ruas de Lodebar. Alguém então grita: é o rei chegando. Alguém grita: é a carruagem real vem chegando. A carruagem vem andando devagar, um monte de juntas de cavalos. O brasão de Davi estava na carruagem. A carruagem então para na porta de Maquir. Então o mensageiro sai, abre a porta. O mensageiro real ele desce e pergunta: aonde mora Maquir? Alguém responde: ele mora nessa casa. Alguém então grita, o trompete, ali ele toca ali, o chofar é tocado, as pessoas saem para fora da casa. Então Maquir sai para fora e diga: o que o meu senhor deseja? Ele fala: eu procuro Mefibosete. Imagina, irmãos, o coração de Mefibosete, com a carruagem da graça para na porta dele. E é isso que aconteceu com cada um de nós. Estávamos perdidos, abandonados, esquecidos em uma terra sem pão, esquecidos, abandonados, sem ninguém se importar conosco, com o nome trocado, com os pés quebrados, sem uma expectativa de futuro. Mas Deus então envia alguém para nos buscar. Deus envia a graça então para na nossa porta. A graça então para diante de nós e nos chama pelo nome. A graça nos chama pelo nome para adentrarmos a carruagem real e voltarmos ao palácio. Consegue entender esse favor do rei aqui para Mefibosete? Favor de Deus para nós, que manda a graça nos encontrar, que manda buscar cada um de nós. O convite não é feito. O mensageiro do rei fala assim: Mefibosete, o rei manda te chamar. Sabe o que aconteceu aqui? Mefibosete ele entrou na carruagem e foi em direção ao palácio. Mas não adianta você ter o chamado do rei, a carruagem está na sua porta, você ter o nome restaurado e você não entrar onde Deus determina você. Não adianta você ter o chamado do rei, o rei saber onde você mora, o rei conhecer o seu nome. Não adianta você ter uma aliança, mas se o rei te chamar e você não aceitar o chamado do rei, de nada vai adiantar. A carruagem parou ali, o rei mandou chamar ele, queria honrar ele, queria salvá-lo. Mefibosete então ele sai, ele aceita o convite. E é isso que temos que fazer, amados: aceitar o convite do Senhor. Deus, com a sua maravilhosa graça, nos chama a adentrarmos aí em seu reino. Deus nos chama a adentrarmos em seu palácio. Deus enviou o seu Filho Jesus com a graça que vem transbordante, alcançando a nossa vida, e nós devemos seguir agora ao Senhor. A carruagem ela para ali, chama o nome de Mefibosete e ele aceita. Ele vai então em direção ali onde estava a carruagem, ele entra e ele vai em direção ao palácio. Pensa, irmãos, nas dúvidas de Mefibosete, o que passou no coração dele. Será que ele pensou assim: vou chegar lá, o rei ele vai me matar, chegar lá o rei ele vai tirar minha vida, o rei ele vai acabar comigo, eu sou o único descendente aqui de Jonathan, eu sou o único que sou da linhagem agora de Saul, ele vai me matar. Ele chega ali agora, o verso 6 vai dizer para nós assim: vindo Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra, e disse a Davi, Mefibosete, ele disse: eis aqui o teu servo. Irmãos, seja príncipe, mas nunca perca a humildade, pastor. Você pode ser príncipe, mas se você perder a humildade, nada adianta. Você pode ter um grande chamado, uma grande unção, se perder a humildade, nada adianta. Ele voltou ao palácio, a primeira ação dele diante do rei foi se prostrar. Ele não se posicionou como príncipe, irmãos.
Ele era um príncipe. Ele era um príncipe. Ele tinha ali uma aliança em favor dele, mas a atitude dele é atitude de servo. Ele se inclina diante do rei, demonstrando reverência e humildade. Não adianta você saber quem é diante de Deus, você tem um grande chamado, uma grande unção, você tem um grande ministério, mas se você não for humilde, de nada vai adiantar para você. Não adianta você entrar na carruagem da graça, e você chegar diante do rei, não for humilde, de nada adianta. Não adianta você ser obreiro, levita, profeta, apóstolo, ministério que for, se você não for humilde e reverente na igreja, nada adianta. Se você não for humilde diante do rei, de nada adiantará. Porque se você não for humilde aqui na igreja, como será no céu e na glória? Se você não for humilde à palavra pregada, se você não prestar reverência ao louvor entoado ao Altíssimo, como prestará na glória? Ele sabia que era príncipe, amado, mas agora ele chega com humildade. Ele diz para Davi: eis aqui o teu servo. Amado, ser príncipe, ter ministério, ter unção, ter graça, não te isenta de ser humilde, não te isenta de ser servo. Quanto maior é dado, maior é cobrado. Quanto maior o ministério, maior você deve servir. Quanto maior o talento, maior o dom, maior devemos nos ajoelharmos diante do Senhor. Quanto maior o dom que eu recebo agora novo, maior eu devo me prostrar diante dele e saber que é pela graça e misericórdia que eu estou diante dele. Senhor, eis aqui o teu servo. Então o verso 7 vai dizer assim para nós, no capítulo 9. Então lhe disse Davi: não temas. Irmão, sabe o que é isso aqui? Cura interior, pura. Pensa, irmão, nos medos de Mefibosete. Ele cresceu a sua infância com complexo, aleijado de ambos os pés. Ele foi na sua juventude crescendo complexado, com medo de ser encontrado e ser morto porque era descendente de Saul. Ele agora vai caminhando em direção ao palácio, e o medo que estava no coração dele de ser morto ali. Mas Davi olha para ele e diz assim: não temas. Isso é cura, porque antes de Deus usar você, Ele quer sarar você. Antes de Deus te pôr em local na mesa, Ele quer curar você. Isso é cura. Não temas. Davi se direciona a ele, liberou uma cura emocional para ele, irmãos. Que não adianta você ser reestabelecido nas posses, porque mesmo Mefibosete, ele foi reestabelecido em posses, mas a cura é mais importante. Não adianta você conquistar e não ser curado. Não adianta você estar aqui e não ser curado. A cura é essencial. A primeira bênção que ele recebe aqui é a cura emocional. É a cura aqui da sua alma, do seu espírito. Não temas. E quantas vezes, quantos dias nós precisamos ouvir de Deus? Não temas, eu sou contigo. Todo dia eu preciso ouvir de Deus: não temas, eu sou contigo. Nos meus desafios, onde eu trabalho, aonde eu vivo, onde eu moro, com a minha família, no meu ministério, aonde eu prego, eu preciso ouvir de Deus todo o tempo: não temas. Eu preciso ouvir de Deus aqui agora, pregando: não temas. É Deus injetando fé no meu coração e cura minha alma, dizendo: não temas, eu sou contigo. É isso que Deus derrama cada um de nós, a cura emocional, para que você não deixe o medo dominar você. Porque lembra de Adão? Quando ele caiu, ele vai atrás das folhas de figueira. Escute isso aqui. E o texto diz que Deus procura Adão e fala: Adão, onde tu estás? Senhor, eu tive medo e me escondi. A primeira ação do pecado, da queda, é o medo. E a primeira cura que Deus estabelece aqui em Mefibosete é arrancar esse medo. Davi então coloca a mão sobre ele. Ele ajoelhado, cai no chão. Davi vem com as mãos, como um cetro real, para a mão sobre ele e diz: não temas. Não temas. Eu vou chamar daqui por misericórdia. Eu vou chamar daqui por graça. Eu vou chamar daqui por favor. Então o texto vai dizer assim, no verso 7: então disse Davi: não temas, porque usei de bondade para contigo e por amor de Jonas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saúl teu pai, e tu comerás para sempre a minha mesa. Isso é prosperidade. E Deus aqui então que o rei, ele restabelece, restitui tudo que era de Mefibosete, irmãos. Tudo que era de Mefibosete estava
estava com as cordas de Ziba. Mas quando ele chega diante de Davi, Davi restitui o que era dele. Preocupa não, o que é seu não vai ficar na mão de ninguém. O que Deus prometeu para você, o que Deus fez uma aliança para você, não vai ficar na mão de inimigo algum. O que é teu, está prometido, nem só inimigo. Isso é restituição, irmãos, de Lodebar ao palácio. É Deus restabelecendo a dignidade de Mefibosete. Depois de Deus, o rei restituir as terras para ele, provendo para ele agora o sustento, ele fala assim: olha, você vai comer agora todo dia na minha mesa. Isso é Deus restituindo a dignidade de cada um de nós. Você comia em meio ao pó, lá em Lodebar. Quantas vezes você passou fome, quantas vezes você passou necessidade, mas agora, em Lodebar, você vai ficar no palácio. Agora na mesa de Maquir, você vai estar na mesa real. Sabe por que ele comia todo dia na mesa do rei? Porque ele deveria sair do local onde ele lembrava a dor dele, onde ele lembrava o sofrimento, a queda dele. Temos que abandonar esses locais, irmãos, locais que lembram você a sua derrota, que lembram você a sua dor, e passarmos a habitar na mesa do rei. Não podemos mais ter a visão de escravos, mas a visão agora de príncipe, que o Senhor nos resgatou, nos colocou agora em uma nova condição. Mefibosete, você agora vai ter uma coisa linda. Sabe o que é? Ele o que, Senhor? Comunhão. Vai estar na mesa comigo. Isso é comunhão. A comunhão que ele nunca teve. Ele nunca sentou na mesa com o pai. Ele nunca sentou na mesa com a mãe, porque foram mortos. Ele nunca sentou na mesa com os irmãos, com os tios, todos foram mortos. Ele sentou na mesa com desconhecidos, com pessoas que ele não conhecia. Mas agora, pela aliança que Deus havia, pela aliança que Davi havia feito com Jonathan, ele comia na mesa real. Mefibosete agora estava da terra sem pão, irmãos, a comunhão da mesa do rei. Imagine comigo aqui, a mesa longa, aquele salão real. Sabe quem estava ao lado dele? O homem mais belo do mundo. Sabe quem era? Absalão. A Bíblia fala isso. O homem mais belo. Sabe quem estava ao lado de Mefibosete? O homem mais sábio do mundo, Salomão. Pega a visão. Sabe quem estava do lado dele? A princesa mais linda, Tamar, do lado dele. Sabe quem estava do lado dele? O general mais forte da época, Joabe. Sabe quem estava do lado dele? Os 6 valentes de Davi. Homens que com uma lança mataram mais de 100 homens. Mefibosete sentava, olhava para o lado, irmãos, ele não acreditava. Quem estava do lado dele? Porque Deus te tira desse local e faz você se sentar em meio a pessoas importantes. Deus pode fazer isso. Deus pode mudar as pessoas que estão ao seu redor. Deus pode fazer você se sentar em locais de pessoas importantes. Abissai estava ali, Benaia, estava ali pessoas, irmãos, Eleazar, pessoas que faziam diferença, pessoas que atravessavam o deserto para pegar um copo d'água para Davi tomar, pessoas que com uma lança matavam gigantes. Ele coxo sentava à mesa, mas sabe o que ele percebeu? Que a mesa, escute isso aqui, a mesa não deixa você enxergar os pés. A mesa da comunhão nivela todos. A mesa da comunhão com Cristo nivela cada um de nós. Não tem coxo na mesa. Na mesa do rei não se olha os pés, só se olha daqui para cima. Só se olha os sábios, os corajosos, os belos, os valentes, as princesas e os príncipes. Na mesa da comunhão ali, ele olha. Ninguém olhava para os pés de Mefibosete, nem ele enxergava os seus pés, porque na mesa do rei você não enxerga as suas dificuldades, seus problemas, você só vê a graça diante dos seus olhos. Na mesa do rei você não vê os seus problemas, você só consegue contemplar o rei. Na mesa da comunhão, na mesa da ceia que é proposta, só podemos enxergar a graça e a misericórdia. Os nossos problemas são insignificantes, eles ficam para trás, não são lembrados mais, porque estamos agora diante do rei. Além de todos esses que estavam à mesa, ele olha para a cabeceira da mesa. Quem estava lá? Davi. O rei de Israel estava ali. Você consegue entender que a mesa do Senhor é a oportunidade de você estar sentado junto com Ele? Você consegue entender que a ceia é o momento de você estar agora aliançado pelo sangue de Cristo, aliançado com muitos valentes, com muitos sábios e belos
príncipes, princesas, ungidos, consagrados ao Senhor. Você consegue entender que estar na mesa do Senhor é não olhar a sua dificuldade, mas olhar a graça de Deus? Você consegue entender que essa mesa da comunhão, ela faz isso com nós? Ela tira a gente de Lodebar e coloca na mesa diante do Senhor. Davi não olhava agora para os pés de Mefibosete, olhava para o seu rosto, porque na mesa somos iguais. Na mesa temos a mesma estatura. Consegue ver na mesa todos a mesma estatura? Consegue ver na mesa todos comendo da mesma refeição, do mesmo pão? Consegue ver na mesa todos comendo, todos ali participando do mesmo cálice? A unidade que tinha ali, o amor demonstrado ali. Consegue ver os diferentes dons ali distribuídos? Um sábio, o outro valente, o outro belo, o outro príncipe. Consegue ver a diferença de dons, mas todos diante do mesmo rei. É para isso que ele foi chamado. É para isso que ele estava ali, diante dessa mesa da comunhão com o Senhor. Irmãos, Deus vai te colocar em locais, em meio de pessoas importantes. Creia nisso. Se você passou a vida inteira em Lodebar, em lugares escondidos, no meio de pessoas esquecidas, Deus é poderoso para te colocar no meio de pessoas importantes. Deus é poderoso para fazer com que o seu futuro seja um futuro grande. Deus é poderoso para fazer com que o seu futuro seja um futuro de graça, um futuro de misericórdia, um futuro de amor. Deus pode fazer isso. Ele se assenta na mesa, irmãos, e Davi se assenta também. Porque não adianta estar na mesa com os irmãos sem o rei estar. Porque o maior valor da mesa são os irmãos, sim, mas o rei é o mais importante. Todos contemplavam o rei. Ninguém põe a mão em nada sem o rei participar. Davi agora se assenta ali. Mas o texto vai dizer assim no verso 8: então se inclinou e disse: quem é o teu servo para que esteja olhando para um cão morto tal como eu? Irmãos, eu fiquei pensando na atitude de Mefibosete diante do rei Davi. Ele reconhecendo a sua condição diante do rei. Ele não era o cão morto não, mas ele reconhecia a sua fragilidade, o seu pecado, a sua debilidade. Nós temos que reconhecer, irmãos, a nossa condição diante do rei. Temos que reconhecer quem somos diante de Deus. Quem é você? Pastor, eu chego diante de Deus, eu falo, o que eu faço, eu aconteço, eu tudo posso. Quem é você diante do rei? Quem é você diante da mesa? Quem é você diante da mesa da comunhão? Você faz uma reflexão caindo em si como um filho pródigo. Você faz uma reflexão como Paulo fala à igreja. Analise, pois, o homem é si mesmo, como do pão bêbado do cálice. Você faz uma auto-reflexão. Você olha para si e para os outros, porque agora Mefibosete, ninguém podia mais acusá-lo. Era cada um olhando para si e todo mundo para o rei. Na mesa da comunhão, na mesa da ceia, cada um olhando para dentro de si. É cada um olhando para a sua vida e deixando de olhar os pés um do outro. Porque todo mundo vai ter defeito. Se você for olhar ali, Tamar foi estuprada pelo irmão. Se você olhar ali, Absalão tentou matar o próprio pai. Se você olhar ali, os valentes foram desobedientes a Davi em algum momento. Se você olhar ali, todos eles tinham falhas e pecados, mas a maior graça é estar na mesa do rei. Mefibosete sair da mesa do rei, irmão, todo dia. E todo dia olhava para os pés e ele se lembrava da onde o rei tirou ele. Temos que lembrar de onde Deus tirou cada um de nós, de onde Deus nos chamou e onde Deus nos estabeleceu, onde Deus coloca cada um de nós. Então o rei Davi vai dizer assim para Mefibosete, no verso 13 de 2 Samuel, capítulo 9: morava Mefibosete em Jerusalém, portanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Ele conviveu todos os dias na presença do rei. Ele conviveu todo dia na mesa da comunhão diária com o rei. Ele evitou todo o resto da sua vida no palácio. Sabe o que eu aprendo com essa história aqui, irmãos? Que Deus é aquele que faz a gente habitar em novas moradas. Você quer ter uma nova morada? Você quer morar na Nova Jerusalém? Você quer morar na glória do Senhor um dia? Você quer estar com a igreja lá? A graça do Senhor é manifesta diante de nós hoje, diante da mesa que é colocada diante de nós. A ceia do Senhor é o momento de nós lembrarmos da aliança feita por cada pessoa que está aqui. É o momento de lembrarmos, sim,
que nós tivemos os pés coxos, pés quebrados, mas uma aliança com o Rei nos trouxe de volta ao palácio, nos trouxe de volta à graça. É hora de você hoje entrar na carruagem da graça. É hora de você hoje, quando a carruagem tocar o chofar, quando a corneta soar na sua porta, chamar o seu nome, e você abandonar o nome de vergonha, entrar na carruagem da graça e ir em direção onde Deus estabeleceu para você. Porque como Deus fez com o Mefibosete, Ele fez com a minha vida, e Ele pode fazer com a sua. Porque Deus está procurando quem Ele possa abençoar. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Amém.